Olá pessoal, estamos começando mais um GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. E esse podcast aqui é de gestor para gestor, né? Todo mundo aqui é muito mão na massa, todo mundo aqui já foi da operação ou né, de ser dono de escola de natação. Temos diversos outros serviços e produtos dentro desse ecossistema também. Então, uma visão muito diversificada. Antes da gente começar o nosso episódio, apresentar nosso time aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os patrocinadores, que é quem faz esse podcast existir, né? Então, começar agradecendo a Poolbox, né? Eles são representantes da Fluidra, então eles vendem aí diversos equipamentos da Fluidra que pode ajudar você, gestor, na sua escola de natação, né? Todos nós aqui temos equipamentos da Fluidra, né? E que a Poolbox é representante, né? Então, por exemplo, temos aí o Blue Connect, que na sua mão você pode ver o tratamento da sua piscina, aquecimento, né? Ainda falando de aquecimento, temos também a bomba de calor, né? Bomba térmica, que hoje em dia eles têm um inverter que gasta muito pouca energia perto de outros, né, outras formas de aquecimento, então é muito interessante, né? Então você pode falar aí com o pessoal da Poolbox que eles vão te orientar e te ajudar nesse sentido aí do seu tratamento de piscina e diversas outras coisas, beleza? Além disso, temos a Cribrink 3D, né, um pessoal que também é muito bom no que faz, e eles são muito estratégicos para as escolas de natação, porque eles podem te vender diversos itens que são de impressão em 3D, né? Então tem diversos bichinhos aí, animais marinhos, animais não marinhos, né? Personagens personalizados que você pode utilizar para vender na sua escola de natação, aumentar seu ticket médio. Você pode utilizar isso como material pedagógico, você pode utilizar isso de diversas maneiras. É um material seguro, muito bem feito, muito bonito, lúdico. Então entre em contato com eles, que eles são muito bons aí. Eles são donos de escola de natação também, então eles sabem a sua realidade. Beleza? Bom, também gostaria de agradecer ao Inat, que é nosso parceiro aqui desde o começo, né, desse podcast aqui, representado pelo Rafael e pela Sandra. Agradecer a Zulia, que também está aqui desde o começo, né, com a gente, nasceu dentro das nossas unidades e está aí hoje no Brasil todo. Agradecer também ao Rogério Soares, que, como a gente falou já em outros episódios, né, tá totalmente dentro ali dessas novas operações das escolas de natação, tá ajudando muita gente a sair do zero, né, nas escolas. Então é isso, pessoal. Obrigado aí aos nossos patrocinadores e realizadores desse podcast. Então, para começar, vou me apresentar, senão eu sempre esqueço. Sou o Jonas Maniglia. Eu sou lá do Grupo Mergulho, né? A gente começou em 1991 lá com meus pais. Temos lá 3 escolas de natação, 2 de fitness. Mas em 2019 eu voltei para trabalhar com eles, depois de me formar em engenharia, e idealizei a criação do Reino de Azulia, e hoje a maioria da minha dedicação é para isso. Estamos aí já com mais de 50 licenciados e tentando crescer nesse ecossistema de gestão de escolas de natação, né? Então é um prazer participar desse podcast e desse mercado, né? Aí vocês podem se apresentar, pode começar, Rafa. Bom, Rafael, mais de 30 anos no mercado de escolas de natação, já fui dono por 25 anos, desde 2008 a gente organiza o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, também organizamos o S4, que é o Swim School Strategic Summit, que foi o primeiro evento focado exclusivamente no gestor de aquático, né? Que era uma demanda do mercado, como foi o congresso lá atrás. Faço parte também da ISA, International Swim Schools Association, como conselheiro. E a nossa missão aqui é tentar mostrar a nossa visão para que isso te ajude de alguma maneira naquilo que você faz. Show de bola, Rogério. Legal. Vou mudar aqui. Na verdade, estou na natação também há 41 anos e me formei em Educação Física em 92, 93 fiz uma pós de Administração de Empresas e em 94 comecei a dar aula numa pós-graduação de Atividades Aquáticas. Foi a primeira do mercado, e já nessa pós eu comecei a ajudar os meus alunos. Eu ia para a academia deles para ajudar, né, para a escola de natação, e aí aí descobri que essa ajuda chamava consultoria, e aí comecei a dar consultoria. Então desde 94, são 32 anos na consultoria,
trabalhando de diversas formas, e tanto, né, com novos projetos, como reestruturações, auxílio em montagem de metodologia, enfim, tudo aquilo que eu consegui aprender em todo esse tempo. E também sou dono de 2 escolas de natação, trabalhei bastante tempo só com consultoria, mas aí em 2007 comprei minha primeira unidade, e hoje continuo sendo dono de 2 escolas de natação, e continuo com a consultoria também. Show. Mauro? Olá, sou o Mauro, sou engenheiro metalurgista. Pegando um gancho aqui no Rogério, quando ele formou, a gente já estava operando. Nós estamos operando desde 1991, 5 unidades lá em Araxá, como o Jonas mencionou. Nosso forte é água, nosso carro-chefe é água, lá na nossa cidade. Expandimos, né, desde a primeira unidade até a 5ª unidade, agora nosso outro braço, né, digital, e nós estamos aqui para compartilhar com vocês os nossos pontos de vista, para que isso os inspire, né, para que isso os motive a pensar estrategicamente, agir estrategicamente. Esse é o nosso objetivo. Uma coisa interessante também são as diferenças que tem cada modelo de negócio, né? Então, tem as 3 piscinas de água, tem 3 unidades de água, mas tem uma de fitness low cost e uma de fitness premium, né? Sim, então, sim. São muito diferentes. Uma diversidade de públicos. São marcas diferentes, então é uma gestão muito mais complexa do que você ter 5 unidades que são iguais e da mesma marca, né? Então, isso também traz uma visão muito interessante sobre os diversos modelos de negócio que a gente tem por aí, né? Bom, pessoal, agora finalmente vamos começar a falar sobre o tema do nosso episódio, né? E hoje a gente escolheu conversar sobre como escalar uma escola de natação sem que você perca a sua essência, né? Sem que você perca seus processos, sem que você perca tudo que você fez para chegar até aqui de uma forma muito boa, muito positiva. Você quer replicar isso para, por exemplo, outras unidades, né? Mas isso é muito difícil de fazer mantendo todo o padrão, né? Então, como a gente vai falar um pouco sobre como fazer isso e qual que é o método, né? Quais métodos você pode utilizar para escalar, né? Então tem franquia, tem filial, né? Você abrindo suas próprias filiais, você tendo franqueados, ou você adquirindo outras operações em funcionamento, né? Tendo investidores. Existem várias formas de fazer isso, e é isso que a gente vai conversar um pouco, né? E eu queria já começar perguntando para o Mauro ali, porque ele já tem uma operação que hoje já tem 5 unidades, né? São 3 marcas diferentes, mas é uma expansão, né? Então perguntar um pouco sobre qual foi a estratégia de vocês para fazer isso e o porquê, né? O porquê não ficar só em uma, o porquê ter marcas diferentes, o porquê ter modelos de negócio diferentes. E claro, né? Depois falar isso traduzindo para o pessoal sobre como fazer, né? Sim. Na verdade, a nossa história começou lá atrás, né? Numa oportunidade. Então, a primeira coisa é a oportunidade, né? Desde que eu cheguei lá em Araxá, eu entendi a cidade, né? Como 35 anos atrás, era menor, não tinha nenhuma academia de natação. Então a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Que eu trabalhava numa empresa mineradora grande e tal, minha esposa já era professora, já era experiente há 4 anos lá em Franca, onde a Academia Mergulho começou, e quando eu fui observando o mercado, né, eu fui vendo que tinha oportunidade ali, porque não tinha oferta, mas tinha demanda, né? E assim que nós fizemos a nossa primeira unidade, ela rapidamente cresceu e chegou quase que num percentual de ocupação bem alto, né? Dali de 2 piscinas eu passei para a 3ª piscina, né? Quando nós fomos amadurecendo, foi em 91, em 95, nós estávamos com a capacidade de ocupação também bem alta. Foi aí que eu comecei a pensar, a primeira coisa, tá bacana, tá legal, opa, se eu não fizer outra unidade, alguém vai ver que é um mercado bom, que é um mercado bacana, natação, alguém pode montar aqui em Araxá. Eu esperei o momento certo. Naquela época, em 95, teve coisa rara no Brasil, coisa rara. Tinha dinheiro num preço, num custo, num juro baixo, né? Então eu aproveitei que estava com a capacidade alta, não é capacidade, a taxa de ocupação alta da minha primeira unidade, com 3 piscinas, tinha dinheiro disponível no mercado.
eu estava disposto a continuar no mercado estrategicamente, me localizando dentro da cidade. Fiz uma outra unidade que foi muito bem sucedida, logo também pegou um nível bom de clientes, fui aumentando. Isso foi em 96. Isso foi em 96. Nessa altura ainda não tinha nenhum outro concorrente lá. Não tinha, eram só nós, né? Então foi uma oportunidade, de oportunidade, né? Porque se você está vendo um negócio, você tem condições de fazer... Era oportunidade, mas era um risco, né? Como sempre. Se você não tivesse feito... talvez outro viria, já não ia ser um mercado tanto assim. Então, pensar estrategicamente foi muito importante. Quando eu vi também que tinha uma lacuna de academia de fitness na cidade, eu logo parti para o fitness, mesmo não sendo fitness o nosso viés inicial, né? O nosso expertise. Mas aí eu não precisava de alguém que soubesse, como foi o caso da minha esposa lá, né? Aí eu contratei as pessoas certas para ir fazendo a gestão do negócio para acontecer, né? Logo em seguida, nós nos tornamos referência na cidade. Nos foi oferecido uma outra instalação de um colégio salesiano para alugar, né? No ano 2000. E nós somos inquilinos até hoje, então 26 anos, né, de parceria com o colégio. Não é uma coisa simples, são 26 anos. Quer dizer que tem consistência, tem transparência, tem gestão, e né? Tem estratégia. Tem estratégia para estar ali. Em 7 anos, né? Foram 4 unidades, né? É quase uma por ano. Uma a cada um ano e meio. Bastante, né? Então, coisa, né? Essa questão da expansão que a gente está trazendo aqui. E aí, uma certa época, eu participava de um grupo de amigos buscando informações, como nós falamos em outro episódio, estando presente nos congressos, nos cursos, nos workshops, e eu passei a entender um pouco esse mercado de low cost e me interessei por ele. Porque naquele momento, isso era no ano 2016, 2017, eu entendi que não tinha lá na nossa cidade, mas uma hora ia ter. Então eu decidi que, por que não posso ser eu o primeiro? Que foi um movimento, né, defensivo. Eu estou reservando esse espaço para mim. Sim, e outra oportunidade. E não era... E ser o primeiro, que é sempre importante. E não era nosso viés, já estava vindo de natação. Eu vou me meter a low cost, né? Mas era uma oportunidade que estava aberta, escancarada. A hora que eu vi os números, busca de informações é a primeira coisa. Mas o primeiro, busca de informações. Isso foi em 2018, que foi o nosso X-Prime. Foi 18, janeiro de 2018. E a segunda low cost chegou em Anaxá, foi a Blue Fit. 6 anos depois. Exatamente, 6 anos depois. Então são 6 anos de vantagem que você tem. Que nós surfamos no mercado sozinho. E agora tá enchendo. Vem uma, vem mais uma, vem mais uma. Qual que é a importância disso? Com 6 anos, você quase que paga tudo tudo que você entrou para investir. A hora que entra outra, você já pode se recapitalizar para ir de novo. Essas são as importantes. Poderia, né? Então, essa foi a nossa história, assim, buscando as oportunidades dentro da cidade e diversificando as atividades. Mas tem um ponto também. Em 2012, tinha uma unidade lá, a unidade da Avenida Amazonas, que tinha uma piscina, e aí quase que dobrou o tamanho da escola de natação e abriu outra piscina, que é aí você expandiu dentro da própria unidade, né? Dobrou a capacidade da unidade, né? Então outro viés ali. Outro viés. Também estava com 90% de taxa de ocupação. Eu tinha o restante do terreno lá, né, atrás da academia. Do meu lado não tinha nada ainda. Eu pude chegar com todo o material de construção e tal. Tinha uma logística para fazer isso. E é o tempo, né, pessoal? O tempo, a hora de acontecer as coisas. Que eu pensei, poxa, naquela época, se alguém vier aqui construir algo nesse terreno que hoje eu tenho fácil acesso na parte de trás da academia, eu não vou fazer nunca mais nada aqui. Como é que eu ia passar com tudo lá dentro da academia? Então a sua visão tem que ser bastante ampla. Falei, se eu não fizer agora, eu não faço mais. Porque alguém vai chegar aqui, como é que eu vou passar vigas gigantes que sustentam os telhados, todo o material de construção? Eu ia parar minha academia 6 meses, 1 ano? Como é que ia acontecer? Tem um corredor de acesso, ia passar senhorinhas de ginástica, mais o pessoal, os pedreiros, não ia ter jeito. Então, ou você analisa o mercado, analisa o momento e realiza
ou você vai ver as coisas passaram. O máximo que eu ia poder ter lá hoje era um terreno assim para fazer alguma festinha, alguma coisa. E virou outro negócio que é muito bacana. Eu posso dar uma visão assim? Você vê que às vezes as pessoas falam assim, beleza, minha unidade, eu sou feliz com ela, eu não quero ter mais trabalho, o que a gente estava falando hoje até mais cedo, não quero ter mais trabalho, não quero ter essa outra oportunidade ou coisa nesse sentido. Mas muitas vezes você faz isso de forma estratégica para defender o seu mercado, né? Então, assim, se eu abro 3 escolas de natação em uma cidade de 120 mil habitantes, eu estou evitando que outros concorrentes ou outras sedes olhem para aquele mercado e falem assim, nossa, tem muito mercado, não tem tanto assim. Se você abre uma low cost lá, você evita que chegue uma low cost com muita sede antes, porque você já ocupou aquele espaço. Então, são coisas que você faz, às vezes, para se defender e não só para crescer. Estratégia de proteção, né? É só um ponto que eu acho importante que você chamou a atenção e que eu vejo muita gente que tem esse tipo de dúvida. Faço uma segunda unidade ou faço mais uma piscina? Aumento. Isso depende muito da sua análise estratégica. Hoje você tem geolocalização, análise, a tua área de influência, aquilo que a tua escola consegue, sei lá, tem estudos que dizem que é 10 minutos, 5 minutos de distância, seja de carro a pé, depende da localização, mas ok, na tua cidade, aquele teu ponto, ele já atendeu todo mundo que está ali, o potencial dele está saturado, ou você ainda pode crescer? Isso é que você tem que estar olhando. Está crescendo, vão ter prédios, vão ter escolas, vão ter, sei lá, um público mais velho, não sei. Você tem que estar entendendo o que está acontecendo no seu bairro, na sua área de influência, para ser mais claro, mais do que o bairro, sua área de influência. Quais são os planos, a projeção de crescimento daquilo? Porque investir numa piscina é um investimento de risco, né? Então você tem que prestar muita atenção. Então, primeira coisa, faço uma segunda unidade ou exploro mais esse local? Às vezes é melhor você explorar mais o que você tem, porque você tem... Eu acho que ou até trabalha com sua taxa de ocupação também, que às vezes está baixa. Esse é um ponto extremamente importante e que a gente procura conversar quando o dono procura a gente para falar sobre isso, é justamente de tentar entender e explorar o máximo possível onde você está, ou o que existe ainda para explorar. Porque às vezes o cara vai para outra unidade, mas a primeira está subutilizada, e ele nem percebeu, ele tem horários lotados, e ele acha que aquilo ali já deu e ele vai para outra, e aí ele começa a ter problemas porque ele não consegue performar em nenhuma das duas. E a segunda unidade é do zero. Por mais que você tenha uma marca, você faz todo o trabalho. Quando você faz uma segunda piscina, que seja, você está aproveitando todo o esforço que você já tinha. Então é um outro investimento. Né? Então, inclusive com pessoal, com tudo, marketing, tudo, né? Então isso é importante. Tem que saber explorar bem o que você tem primeiro, né? Para depois entender se é o momento de você crescer ou não. Crescer também não é para todo mundo, hein? Eu acho que é importante também ter um aspecto muito pessoal do negócio. Porque fala, não, eu vou crescer, tá todo mundo crescendo, vou crescer. Aí o cara chega na terceira, quarta, ele fala, pô, não é isso que eu quero, tá louco? Não tenho mais vida, tô trabalhando que não louco. Não, você teve essa experiência. Eu tive, exato, por isso que eu falo como por experiência própria. E você adquiriu a sua expansão foi feita em cima de aquisição. Né? Não foi partir do zero, foi aquisição daquele contexto que tinha naquelas unidades, você adquiriu aquilo e foi administrar. E essa mensuração de risco que é importante, que foi uma coisa que eu não fiz, né, de forma adequada. Porque como eu peguei um mercado crescente, para mim todas as unidades valiam a pena. Então eu fui adquirindo. Naquele momento valia, mas no médio e longo prazo então, é o que você tem que pensar. Hoje já me dá uma visão diferente. Por isso que é importante você saber que não é só crescer, mas é crescer de forma estruturada, trabalhando para quem você realmente sabe trabalhar. E não sair atirando. Hoje nós ouvimos uma pessoa falando que a gente tem que crescer. Eu acho que sim, mas com consistência. Sem consistência, não adianta dor de crescer.
todo mundo cresce, pode crescer de forma desordenada, mas em algum momento isso você vai pagar a conta. A conta chega. Com consistência, você pode crescer mais devagar, mas você está estruturado para aquilo. Né? Ao mesmo tempo, a gente ouviu uma pessoa falando que a gente tinha só que crescer, e em outro aspecto, a gente viu um depoimento de uma outra pessoa falando que ela tinha 2 unidades, ela regrediu para uma, e antes ela tinha 2 unidades que ora uma dava prejuízo, ora a outra dava prejuízo, e ele focou em uma que mais que dobrou o número de alunos, ficou extremamente rentável. E é exatamente isso. Então, crescer não é só em unidades, não é matemático, né? É estratégico. Você fala, eu vou crescer para onde, vou fazer o quê, para quem, o público, enfim, porque, é o que o Mauro falou, é muito melhor você aproveitar tudo que você já tem, o marketing, tudo, e fazer mais uma piscina no teu negócio, do que você ir para outro lugar e ter que fazer tudo de novo, fazer de forma errada. E o crescimento, vamos deixar bem claro, o crescimento não significa só faturamento. Se você crescer em lucro e rentabilidade no mesmo espaço, às vezes, a gente teve essa experiência, eu tinha uma capacidade de 1.300 alunos na piscina, mas eu preferia trabalhar entre 800 e 900, porque a conta, o que sobrava era mais, porque eu tinha que investir muito mais para ter esse volume, eu tinha um desgaste muito maior, risco, eu podia cobrar mais, me sobrava, porque eu tinha um público específico. Então, crescer tem que entender isso. Não é só o que você coloca como o que entra de dinheiro, é o que sobra. Eu prefiro crescer no que sobra. Claro. Essa é uma estratégia. Então, e eu acho que é importante esse ponto que você tocou, porque algumas pessoas crescem alavancadas em banco. No Brasil... É perigoso. Amigo, não é assim. A ideia não é boa. O fitness vai mostrar daqui a pouco. De jeito no fitness a gente vai ver daqui a pouco qual a consequência disso. O crescimento maluco que está existindo. Alguns muito estruturados, muito corretamente, outros só tentando... acompanhar. Que a gente, pode falar. Que a gente vê e ouve, né? Não está tão perto assim de mim, no caso, por exemplo, grandes franqueadoras vendendo aquele produto de ouro e talvez não tão responsáveis com o franqueado que está botando a vida, às vezes, ali, no melhor local, na melhor condição, ele quer vender. Então, pessoal, muito cuidado com expansão de franquias que às vezes não são tão preocupadas assim com o franqueado. A gente tem ouvido isso. É uma cilada, né? Em vários mercados, não é só no nosso. Não é não. E franqueadoras grandes. Então, como um dos propósitos aqui fala como crescer, a franquia, inclusive se você quer ser franqueador, primeiro, tem em mente, é outro negócio. Você vai ter que ter uma outra estrutura. São até outros concorrentes, né? Porque você pensa assim, totalmente diferente. Sabe quem que é seu concorrente quando você começa a franquear? É o cara que... A Cacau Show, as outras franqueadoras. A Casa do Pão de Queijo. É o cara que chega lá e fala, minha franquia custa, sei lá, 1 milhão. Todo mundo que vende franquia de 1 milhão é seu concorrente. Tem rentabilidade X ou Y, né? Então, é um outro business, é uma outra coisa. Tem dinheiro na mão, mas não sabe o que quer fazer. E outra, é uma responsabilidade. Até os clientes também. É uma responsabilidade que, assim, eu acho que a maioria das pessoas que estão no mercado de escola de natação tem uma visão um pouco diferente, que é uma visão mais humanista e mais preocupada com as pessoas. Você pegar o dinheiro do outro, porque você está vendendo uma formatação para ele que vai dar uma rentabilidade X, Y, Z. Né? Se você não entregar aquilo... É uma baita responsabilidade. Então você está expandindo. Né? É complexo, é muito complexo. E acho que a gente está chegando num ponto interessante aqui que a gente falou. Quando a gente diz, né? Eu acho que crescer não é para todo mundo. Não mesmo, assim. Por exemplo, quem que é o gestor que está falando assim, eu quero abrir uma outra unidade. Mas espera aí, qual que é a sua mentalidade? O que você faz no dia a dia? Se você é o gestor que está dentro da piscina quase o tempo todo, que arruma a sua sala de máquina, que faz a manutenção, que bate o escanteio, cabeceia e sai para comemorar, meu amigo, como é que você vai abrir uma outra unidade? Né? A gente tem que entender também que a expansão, assim como o modelo de franquia, a expansão também é outro negócio. Que você para de ser operador e você vai ser só gestor, mas gestor de vários negócios. Então você tem que ser líder de líderes, né? Então você vai ser líder talvez de um gerente de unidade,
ou você vai ser líder de um gerente de unidade que vai ser líder de coordenador de... Então, assim, você passa a ser outra pessoa. Você está preparado para isso também? Né? Porque senão você não vai conseguir ser 100% operacional em 2, 3, 4, 5 unidades, 6. Jonas, esse ponto é fundamental e a gente volta lá num dos episódios aí de trás quando se fala de processos. Se você não tiver os processos muito bem definidos... Aí você vai receber um processo só que jurídico. Vários processos. Se você não tiver um processo muito bem definido na tua empresa, né, ou seja, tudo está manualizado, tudo tem um processo, né, e mais do que manualizado, que aquilo que está no manual é aquilo que se faz. Que vai porque a manualização, até com IA, você faz. Sim. Mas a operação, a execução, a implementação... Tirar da teoria e botar na prática. Esse é o ponto. E a supervisão disso. Porque não adianta só você manualizar, pôr em prática, se você não supervisionar, não avaliar, não der feedback. Então isso que você falou é muito verdade. Você muda completamente o teu cargo. Não, e até pensando em cultura também, né? Porque assim, uma coisa é você criou uma unidade, e aí você tem uma cultura muito forte nessa unidade, com a sua presença diária lá. Essa cultura, que é a essência, né? Porque é o nosso título, né? Como você vai crescer sem perder a essência? Essa cultura, que é a sua essência, como é que você vai passar ela para a segunda unidade? Como é que você vai passar ela para a terceira unidade? É muito complexo. É óbvio que dá para fazer. Não. Muitas empresas fazem, todo mas mundo pode fazer. Mas o que eu tenho ouvido muito, e lá no S4, e nas conversas que a gente tem nos grupos, e no que a gente participa da Beaqua, e nos piscineiros, em tudo que a gente ouve, tem muita gente que faz um determinado sucesso e fala, eu estou pensando em franquear. Primeira coisa que eu pergunto, fala assim, você tem certeza? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não sei. Não, a pergunta que eu faço pro cara. Esse é o tamanho do buraco. Você vai ter outro negócio, você vai entrar numa outra coisa. Não significa que o sucesso que você tem em uma unidade, se você tiver uma segunda unidade própria, pode ser que tudo que você faz na primeira unidade não sirva para a segunda. Porque tem característica de público diferente, por mais regionalidade, a regionalidade é muito Isso acontece nas nossas Então, quando unidades você fala em franquear, é complicado. Franquear e muda o papo, muda o assunto. É complicado. Estamos falando que não deve? Não. Só estamos falando que se você vai fazer, faça de forma profissional. Porque entenda que é outro negócio. E é outro negócio. Eu uma outra divisão. divisão. Que nem tudo é franqueável. Exatamente. Tem detalhes. Sem dúvida, concordo demais. Eu acho assim... Para esse companheiros nossos que estão nos acompanhando aqui no GAcast, talvez a grande maioria, né, desse público esteja mais perto de expandir do que franquear, né? Porque franquear já é um nível, qual nós estamos falando, bem alto. Mas a expansão não é tão alto assim, né? Já está mais, vamos dizer, ao alcance. E aproveitando... mencionar essa questão, já que várias e várias academias são bem longevas, colocar na pauta a questão de sucessão e sucessão familiar. Como aconteceu aqui na minha casa, que está aqui o meu filho, tem a minha filha que trabalha conosco também, você tem as suas filhas, né? Essa questão de sucessão familiar, ela é muito comum pelo que a gente tem visto, assim. Né? O proprietário que já está lá igual a gente, 55, 60, 60 e pouco, tem os filhos, fica aquela dúvida na hora, né? Vou continuar no negócio, vou sair do negócio, né? Cabe todos nós aqui. Tem muitos e muitos casos que pode talvez não estar no momento agora, mas existe um potencial assim, é uma academia organizada, é uma academia que dá lucratividade, que dá rentabilidade, e está chegando o sucessor, e por que não começar a planejar que o sucessor se manifesta querendo continuar no negócio, porque é um negócio estruturado, bacana, rentável, ele quer, mas às vezes não tem espaço para todo mundo, né? Então todos os ovinhos ali talvez não tenham espaço. Então por que não começar a planejar um pouco mais de médio e longo prazo essa estruturação, essa capacidade financeira, as próprias oportunidades que tem, para às vezes você expandir e passar para alguém que é seu sucessor, com tempo, com apoio de empresas, com apoio de capacitação, né? Capacitação, para que o seu sucessor possa
administrar uma outra unidade. Eu acho que isso expandiu com responsabilidade. Eu acho que isso faz todo sentido se você pensar assim, às vezes é muito romântico e legal você pensar, nossa, meus filhos vão continuar meu negócio. Beleza, você tem uma escola de natação, você tem 2 filhos, por exemplo. Você tem uma renda para sua família e você banca seus filhos, porque eles são seus filhos. Eles cresceram, eles fizeram mais 2 famílias, e aí às vezes os 2 vão trabalhar lá. Então é a mesma escola de natação, às vezes com o mesmo faturamento. Hoje ela banca 3 famílias e não uma só. O que vai acontecer com o nível de investimento que você tem por cada família? Vai diminuir. Então, nesse momento, se é a intenção da família continuar, o que nós vamos fazer para crescer o negócio ou crescer o faturamento? Então, assim, é estratégia. São coisas que faz sentido e às vezes é necessário do negócio você crescer ou não. Então, coisas que a gente tem que analisar. Eu acho que esse assunto ele é muito vasto, né? É crescimento, e você pode tomar a decisão como nós tomamos lá atrás. A gente vai ser uma unidade, vai ser o melhor possível, a gente vai ser rentável nisso. Até o momento a gente não tinha sucessão, até que a gente planejou e vendeu. Sim. Né? Porque é uma estratégia. No fundo, tudo que a gente está falando aqui as pessoas têm que ter uma estratégia muito definida, muito clara do que elas vão fazer no seu negócio. Né? E aí esse ponto que o Jonas tocou é muito importante. Quando você vai crescendo, as famílias dependentes daquele negócio, aí entra os cunhados, o genro, os agregados. É só ver o que aconteceu com os Matarazzo, que acabou uma fortuna enorme por causa disso. Né? Então, são muitas coisas que a gente tem que olhar, e para quem não assistiu, assista o episódio que a gente fala de ecossistema, porque pode ser uma oportunidade, como vocês fizeram. Né? Agora estou me lembrando aqui, você remetendo ao seu passado recente até, né? Nem é tão longínquo, de que você vendeu o seu negócio, estruturou para isso, vendeu o negócio, mas não vendeu o imóvel. O imóvel. Olha que beleza. Né? Vendeu um negócio bem sucedido e continua recebendo seu aluguel, bacana e tal. Agora vamos pensar da empresa lá que comprou a sua empresa. Então, se ele comprou o seu negócio, era um negócio muito bem posicionado naquela região, vocês sempre foram muito respeitados pelo trabalho desenvolvido, e eles estavam em expansão. Né? Eu não me lembro bem, você pode refrescar a nossa memória aqui, mas parece que era uma família e tal, já tinha 1 ou 2 unidades, comprou a terceira e tal. Então, eles expandiram, porque pensaram numa oportunidade boa, pegar uma escola boa, conceituada. E era o terceiro negócio. Não, eles cresceram. Cresceram o negócio deles. Em função daquilo que... Não, em crescer aquela unidade. Eles têm mais unidade, tem mais alunos, porque eles vieram, colocaram outras coisas, tal, que não era a nossa... Pra gente aquilo não era o modelo, para eles dar certo. Então, o ponto é esse. Ele já fez, porque também tem família envolvida, já pensando, aí eles venderam uma outra unidade, fizeram uma unidade nova. Então, tem várias... Olha que bacana, você e a sua esposa abriram mão planejadamente do negócio para mexer com outra coisa, e eles pegaram a oportunidade, tinha sucessor, tinha isso e aquilo, tinham vontade de expandir, pegaram a escola, aproveitaram a oportunidade, estão bem também, está todo mundo bem. Né? Só que dentro a gente tem diversas situações de exemplo. Né? E foi tão bom esse episódio, já está acabando, né? Então, gostaria de agradecer, o recado final de todo mundo aí. Pense, eu acho que você tem que pensar muito no seu negócio, o que você quer fazer. Quer ser pequeno? Ok, seja mais atualizado, entenda o que está acontecendo no mercado, se vai expandir, se é melhor ter uma segunda unidade, se não vai, se vai ficar só na sua, mas faça o melhor que você puder dentro daquilo que você tem. Estude muito bem, não olhe só para a água, olhe para o todo para que você possa ser bem sucedido. Rogerão? Eu diria que, assim, as pessoas, principalmente quando estão entusiasmadas com o mercado, tudo, elas acabam executando em um mês para depois pensar no que fez, né? Eu sempre falo o contrário, né? Pensa bastante antes de executar. E aí quando você executar... É japonês, né? Exatamente. Aí você vai executar de uma forma correta. Então, é pensamento estratégico mesmo. Então, é colocar tudo isso aqui. Você vê quanta coisa a gente falou, quanto detalhe, quantas variáveis
né? Quando você fala em crescimento, expansão, franquia, licenciamento, quantas variáveis você tem que absorver, você tem que entender antes de tomar uma decisão. Tem cara que não, que toma uma decisão primeiro, depois vai pensar. Então, acho que é importante deixar esse recado. Sim. Não é não fazer, né? Ninguém está aqui falando assim, não faça. Pelo contrário. Ou faça. Ou faça se você sentir que tem, né? Que isso é possível, que isso pode, que isso vai te trazer, né? Crescimento de todos os, né? Vai trazer resultado, enfim. Então é pensar estrategicamente e principalmente pensar antes de fazer. É isso. Eu diria assim, para quem está acompanhando esse nosso episódio da terceira temporada e não viu os outros episódios da terceira temporada, que veja, né? Porque o que nós estamos falando? Mudança atrás de mudança, mudança atrás de mudança. Então, essa de expansão, né, é mais um episódio que nós estamos debatendo, trocando ideias aqui com esse público que está nos assistindo, para que esteja antenado, para que esteja ligado no que está acontecendo e saia um pouco assim da sua zona de conforto entre o que você sempre pensou, que você sempre fez, né? O mercado de natação, de novo, é muito conservador, né? Que saia um pouco, que amplie um pouco a sua visão, veja os nossos capítulos todos aí e se inspire, né? Se motive a várias oportunidades. Não precisa fazer o que a gente está falando, mas pense. Exatamente. E é exatamente isso. Também meu recado final é sobre isso. Eu acho que o nosso mercado precisa de muita intencionalidade. Ou seja, não importa se o cara tem uma unidade, ele tem, sei lá, 2 piscinas, ele quer se manter ali, ou quer mais uma piscina, ou ele quer crescer, mas que ele saiba o que ele está fazendo, ou seja, ele refletiu sobre isso, ele pensou sobre isso. Então ele analisou todas as possibilidades. Nossa, como é que está a minha operação hoje? Como é que eu estou posicionado dentro da operação? O que eu faço no dia a dia? Né? E se eu crescer, como é que vai ser? Se eu abrir uma outra piscina, eu tenho espaço para isso? Dá certo? Como é que está a minha ocupação? Seria legal eu crescer, ter outra unidade ou não? Eu estou muito bem aqui, eu quero reforçar os meus processos, minha metodologia, ter cada vez mais alunos, aumentar meu ticket médio, mas ter intenção do que você vai fazer, né? Ou seja, você já analisou diversas possibilidades e você vai com intencionalidade, com estratégia para seguir o seu caminho, porque senão, se for não deixar a vida me levar, é aí que a onda te pega. Esse que é o problema, beleza? Antes da gente acabar, pessoal, uma coisa importante, redes sociais aí de todo mundo para eles te acharem lá no Instagram, LinkedIn? O meu colocar, pode ser inat.brasil, que está em todos, ou rafael.madormo, que também você me acha em qualquer lugar. Show. O meu, Rogério S. Consultor. Rogério S. Consultor. E o nosso é o da Mergulho. Mergulho Araxá. Mergulho Araxá. Isso. E Mauro Maniglia também, você tem um Instagram lá que a gente criou. Instagram, mano. Tá moderninho. Não usa ainda, mas vai usar. O meu é Jonas Maniglia, também você me acha no LinkedIn, no Instagram. Reino de Azulha, @Reino de Azulha, você acha a gente no nosso Instagram também, nas redes sociais e o canal do YouTube, que é muito forte. Por infantil. E agradecer aos nossos patrocinadores também, Poolbox, representante da Fluidra, parceiro das escolas de natação, inclusive, para eu falar que menti, eu acabei de receber uma notificação do Blue Connect aqui, né, falando da minha piscina, né, então você vê como funciona, né, a gente tá aqui no meio do podcast, recebi uma notificação. Então, Poolbox, muito legal, braço do gestor aí, estratégico, né, e também a CriBrink 3D, se você quer um material muito legal, didático, para a sua piscina, se você quer aumentar o seu ticket médio, vender mais produto, procura eles têm diversas opções personalizadas, produtos prontos, esperando vocês aí, pessoal. Valeu, abraço. Boa. Nesse eu fui me sentindo Nelson.